Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca VUNESP. Eu fiz uma análise de provas passadas dessa banca e selecionei 5 questões que eu considerei relevantes por ser questões recorrentes nas provas dessa banca, né? Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Existem diversas maneiras de abordar e trabalhar o esporte no âmbito escolar. Uma dessas abordagens tem como objetivo principal ajudar o aluno a compreender o esporte nos seus múltiplos sentidos e significados, para nele poder agir com liberdade e autonomia. Além de ter a capacidade objetiva de saber praticar e ainda ter a capacidade da interação social e comunicativa. O que implica em dizer que o esporte na escola não deve ser apenas praticado, mas também estudado. Essa abordagem é dominada... Pronto, se você ainda não assistiu a nossa aula sobre abordagens pedagógicas, eu vou deixar o link aqui na descrição e também vai aparecer o cardzinho aqui na tela. Mas quando a gente fala de uma abordagem que trata o esporte além da prática, né, então ele traz uma reflexão sobre o ensino do esporte, a gente está falando da abordagem crítico-emancipatória. Então nessa questão o que a gente consegue... O caminho mais fácil de se resolver é pensar justamente nessa palavra-chave, né, do esporte além da prática. A abordagem crítico-emancipatória tem essa característica de trazer a reflexão sobre o ensino do esporte. Então, a alternativa correta dessa primeira questão, a alternativa é a abordagem crítico-emancipatória. Segunda questão. Em relação aos Jogos Paralímpicos, é correto afirmar que o surgimento ocorreu... Pronto, então é uma questão interessante da gente trabalhar um pouco sobre a educação física adaptada, né? Então, quando a gente fala de Jogos Paralímpicos, a gente tem que lembrar que se deu início, na verdade, existiam diversos esportes para pessoas com deficiências há vários anos, mas na verdade passou a ser mais divulgado e mais trabalhado de fato após a Segunda Guerra Mundial. Justamente pela quantidade de feridos, tanto militares como civis, após a Segunda Guerra Mundial. Então, lá na Inglaterra, tinha um hospital chamado Stoke Mandeville, e aí tinha o Dr. Guttmann, que era um alemão, ele trabalhava com o esporte como uma forma de reabilitação dessas pessoas. Então, a partir de 1948, na época dos Jogos Olímpicos, ele resolveu realizar uma primeira competição para atletas em cadeiras de rodas. E aí ele chamou de Jogos de Stoke Mandeville, isso em 1948. E aí em 1960 os Jogos de Stoke Mandeville passaram a ser os Jogos Paralímpicos de fato, né? Então foi regulamentado, passou todo um processo, uma transformação para formalizar esses jogos e acabaram se tornando os Jogos Paralímpicos. Então quando a gente fala da origem dos Jogos Paralímpicos, a gente fala da Inglaterra, pela cidade de Stoke Mandeville, e justamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, justamente como uma forma de atenção às pessoas que estavam feridas por conta da guerra, né? Então, quando a gente dá uma olhada nas alternativas, a gente vê que a alternativa A é a correta dessa segunda questão, pois fala que o surgimento dos Jogos Paralímpicos ocorreu na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, motivado pela presença de milhares de mutilados durante esse conflito. Então, segunda questão, alternativa correta. A letra A. Terceira questão, uma questão sobre ginástica laboral. A banca VUNESP cobra bastante questões sobre ginástica laboral, e uma banca que a gente já falou aqui, que é a banca IBFC, também cobra bastante. Então é bom dar uma olhada na teoria geral da ginástica laboral para ter conhecimento, pelo menos o básico, sobre o que é a ginástica laboral, quais são seus tipos, quais suas finalidades, enfim. Terceira questão. A ginástica laboral, quando praticada no início, no meio ou no fim da jornada de trabalho, possui diferentes finalidades e é classificada, respectivamente, como preparatória, compensatória e... Pronto. Então, quando a gente fala de ginástica laboral, a gente tem que pensar principalmente nesses 3 tipos. A ginástica preparatória, que é realizada antes da jornada de trabalho, a compensatória é realizada durante a jornada de trabalho e, por último, a ginástica laboral relaxante, que é realizada após a jornada de trabalho. Mas, na verdade, quando a gente pensa nos 3 tipos, mas na ginástica laboral como um todo, a gente percebe que os objetivos da ginástica laboral são trabalhar os movimentos articulares, justamente para evitar os possíveis riscos das atividades laborais. Então, por isso que é interessante realizá-la tanto de forma preparatória como de forma compensatória,
e também de forma relaxante, pensando nesse objetivo macro da ginástica laboral, que é justamente diminuir os riscos causados pela atividade laboral. Então, terceira questão, a alternativa A é a correta. Quarta questão, a questão sobre diabetes. Junto da hipertensão, é provavelmente o tema mais cobrado quando a gente fala de grupos especiais. Lá no nosso curso a gente tem uma aula específica sobre diabetes, então seria interessante dar uma olhada lá na nossa aula. A gente já postou nos nossos e-books, também tem o tema de diabetes. Então, se você ainda tem dúvida, não sabe por onde começar a estudar sobre diabetes, que é um tema bastante cobrado em concursos, você pode acessar lá no nosso curso ou no nosso e-book e vai ter o acesso à teoria de uma forma geral sobre diabetes, né? Então, vamos lá. Quarta questão, um aluno portador de diabetes tipo 1 tem. Quando a gente fala de diabetes, a gente fala de diabetes tipo 1, que está relacionado à deficiência na produção de insulina. Então, as células do pâncreas sofrem algum dano, né, e aí não conseguem realizar essa produção de insulina de forma adequada. Enquanto na diabetes tipo 2, na verdade, a gente tem uma resistência à insulina, né? Então, o corpo produz a insulina, mas as células acabam tendo uma resistência a essa insulina. Então, essa é a principal diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, quando a gente dá uma olhada nas alternativas, a gente vê que apenas a alternativa A e a alternativa C referem-se à deficiência absoluta de insulina. Então, já eliminamos a alternativa B, D e E, que se referem à resistência à insulina. Então, vamos ver qual é a diferença do item A para o item C. Deficiência absoluta de insulina e o exercício é altamente indicado, pois evita a hipoglicemia, ou deficiência absoluta de insulina e o exercício pode ser realizado desde que tomados certos cuidados para evitar a hipoglicemia. Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1, também é ainda mais importante a gente ter cuidado em relação à hipoglicemia, porque como é necessário as injeções de insulina, a gente pode ter a injeção de insulina em um local que vai ser utilizado na atividade física, e com isso a absorção da insulina vai ser muito mais rápida, né? Então a gente tem que ter um cuidado a mais em relação à hipoglicemia quando a gente fala de diabetes tipo 1. Então a alternativa C é a alternativa correta dessa quarta questão. Quinta e última questão. Um professor de educação física, ao conversar com uma mãe sobre o filho que regularmente se recusava a participar da aula de educação física, percebeu que a mãe também não apresentava nenhum interesse sobre atividade física, práticas corporais ou lazer fisicamente ativo. O professor também identificou que ela não realizava e não tinha intenção em iniciar nenhum programa de atividade física num futuro próximo. Ela também não reconhecia os riscos e benefícios que uma atividade física poderia trazer ao filho. Segundo esse estágio de mudança de comportamento, essa senhora está no estágio D. Quando a gente fala em estágios de mudança de comportamento, a gente fala em 5 estágios, que são a pré-contemplação, contemplação, manutenção, pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Essas alternativas estão misturadas, mas vamos lá. Na pré-contemplação é justamente o caso dessa senhora, né? Porque ela não tem o conhecimento e também não pretende ter esse conhecimento, não tem o mínimo interesse em mudar o comportamento. Na contemplação, a pessoa já começa a ter um conhecimento e já começa a pretender mudar. Mas no estágio de contemplação, essa mudança de comportamento pode demorar um tempo relativamente longo, né? Já que ela, apesar dela entender, ela ainda não se preparou para realizar aquela atividade, que é justamente o terceiro estágio, que é a preparação. Então ela já se decidiu que quer mudar de comportamento e já começa a se preparar para realizar a ação, que já é o quarto estágio do comportamento, né? Então, na ação é onde, de fato, a mudança de comportamento acontece, e aí são necessárias diversas formas para que esse comportamento se mantenha, né? Então, a gente entra no último estágio, que é a manutenção. Então, é uma série de mudanças no comportamento. Na verdade, o comportamento já mudou, mas é uma série de ações que a gente vai realizando para que esse comportamento se mantenha.
Então, quando a gente fala nos estágios de comportamento, a gente fala de pré-contemplação, quando a pessoa não tem interesse em mudar o comportamento. A contemplação, ela tem o interesse, mas ainda não se organizou. A preparação, ela tem o interesse e já começou a se organizar para mudar de comportamento em um futuro próximo. A ação é a ação de fato de mudar o comportamento. E por último, a manutenção com o comportamento já alterado, né? São as séries de ações que a gente realiza para que esse comportamento se mantenha. Então, a partir da descrição dessa quinta questão, a gente vê que essa senhora está ainda no estágio de pré-contemplação. Quinta questão alternativa é a correta. Então, finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da VUNESP. Se você tiver interesse em outros materiais relacionados a concurso de educação física, a gente tem 2 e-books lançados, cada um deles com resumos de mais ou menos 10 temas e mais de 100 questões gabaritadas em cada um dos volumes. Temos também um e-book gratuito com 30 questões comentadas de concurso de educação física e também recentemente lançamos o módulo 1 do nosso curso online. Então você tem lá 8 aulas de teoria sobre principais temas recorrentes em provas de concurso de educação física, além de materiais de apoio, questões extras, e como bônus nós trouxemos 4 vídeos de resolução de questões da banca CETRED e também um grupo exclusivo para os alunos no WhatsApp, onde a gente compartilha materiais, é um espaço de discussão e de tirar dúvidas também. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui na descrição. Segue a gente também lá no nosso Instagram, onde a gente sempre posta avisos de editais, questões comentadas, alguns resumos também. Então, nosso Instagram é @concursosedfísica. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, conc.edfísica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.